E aí, salve, salve Corinthians, tudo bom? Aqui é mais um Fala FM, apresentado por mim, Fernando Martins. Nesse segundo episódio, né, se é que a gente pode chamar o episódio piloto de primeiro, isso é uma coisa que eu sempre fiquei na dúvida, mas acho que sim. Então, episódio 2 aqui hoje, depois de Corinthians 1-0 contra o Cruzeiro pela semifinal da Supercopa do Brasil, né? Um jogo que tinha bastante expectativa aí de como seria, afinal o Cruzeiro é um dos grandes adversários aí do Corinthians esse ano e que culminou aí com a vitória do Corinthians, gol da Vick de pênalti, e que foi um jogo que rendeu bastante conversa aí nas redes, né? Bastante debate, foi um jogo bem interessante de ser visto. Então eu decidi vir falar sobre ele aqui, né? Eu falei no primeiro episódio que a ideia não é ficar falando jogo a jogo, mas eu acho que esse jogo, tanto pela importância, quanto pelo peso do adversário, quanto pelas circunstâncias envolvidas e pelos debates que rolaram, eu acho que é um jogo interessante da gente ver, e eu vou tentar esmiuçar um pouco taticamente o que foi esse jogo, assim. Então eu acho que esse episódio vai ser um pouco mais interessante de acompanhar as imagens. Vamos ver se vai dar certo, né? Eu vou tentar até abrir o jogo aqui e mostrar umas coisas que eu percebi durante o jogo pra gente ir conversando, assim. Então depois vocês podem, né, comentar o que vocês acham, as percepções de vocês, mas eu vou aqui nesse episódio passar a minha impressão. Eu vou tentar ser um pouco sucinto aqui, especialmente porque eu acho que tem bastante lance pra gente ver. Ainda não sei exatamente como que isso vai se dar ali na hora que a gente for editar, mas a ideia é a gente conseguir mostrar algumas coisas que eu percebi aqui e a gente botar essa discussão na roda aí. É isso, bora gravar então, bora pro episódio. Dando início então, né, a essa conversa aqui, como eu falei, né, foi um jogo bem interessante e que ele foi marcado por uma circunstância novamente, né, uma circunstância que determinou bastante o que viria a ser a partida, que foi a expulsão da Camila, né, da goleira Camila do Cruzeiro, com 10 minutos de jogo. Foi muito rápido, né, essa expulsão, uma coisa que é incomum assim. E a partir disso o jogo ele se desenhou através dessa expulsão, né? E uma coisa que me chamou bastante a atenção desse jogo, né, vendo os comentários, vendo até ali na própria transmissão mesmo, depois pessoas conversando sobre a partida, é essa ideia que a gente tem quando um time tem uma jogadora expulsa, de que o outro vai ter uma enorme vantagem a partir disso e que vai ter ali uma tendência a ou uma goleada, ou um jogo fácil. E eu acho que isso é uma ideia ultrapassada, assim. Eu não sei nem se um dia ela já existiu, mas eu acho que hoje, cada vez mais, com o crescimento das comissões técnicas, com a eficiência, né, da busca pela eficiência, de buscar dados, de ter acesso a muitas partidas, de você poder assistir adversários, de você poder estudar como times se comportaram em situações parecidas. Hoje em dia, você tem um atleta a menos, ainda que pareça um contrassenso, ele nem sempre ele se traduz numa facilidade objetiva ali, que vem logo em seguida, sabe? Então isso é o que mais me chamou a atenção da gente tentar entender um pouco isso. E foi curioso, porque a gente assistiu esse jogo, né? Ele começou às 7 da noite e depois às 9h30 começou o jogo do masculino, que também teve um atleta expulso do adversário e também teve uma circunstância um pouco parecida em alguns momentos ali, né? Foi diferente, principalmente porque o outro time já tinha uma vantagem muito grande, mas os debates foram um pouco parecidos, né? Essa ideia de que um jogador a menos vai te facilitar a ponto de que vai se tornar uma partida que seria difícil em uma partida fácil. Então acho que isso é a principal coisa aqui que a gente quer mostrar e tentar entender o que acontece, né? Quando o time tem um a menos, tanto da postura do Corinthians, mas também falar um pouco do Cruzeiro, assim, né? A gente costuma, principalmente quando a gente é especializado, assim, né? Especializado eu digo a cobertura de um time só, né?
de olhar muito para o nosso time. E aí talvez a gente tenha um pouco de dificuldade quando a gente só olha para o nosso time. A gente sabe tudo sobre o nosso time, a gente acompanha com essas jogadoras, conhece o esquema, conhece o técnico, tudo. E às vezes a gente esquece um pouco do outro lado, né? Que ali existe também um outro técnico, existe um outro corpo de atletas ali, né? Um outro grupo que está também lutando para dificultar esse jogo, para não deixar que, por exemplo, essa expulsão, de jogar com um a menos, se traduza em uma facilidade, né? Então a gente sempre fala que o futebol ele é um cobertor curto, né? E que você nunca consegue cobrir todas as áreas. Então quando você tem um atleta a menos, isso se torna ainda mais difícil. Mas não é porque você tem um atleta a menos que o jogo deixa de ser um cabo de guerra, né? É um puxa daqui, um puxa dali, é uma ação aqui que vai se encontrar com a reação do outro lado, que depois vai gerar outra ação, que gera outra reação, e esse jogo ele é constante assim, né? Então não é exatamente porque o time tinha uma atleta a mais que isso vai deixar de ser essa batalha, sabe? Então acho que é isso que vale aqui, essa discussão. Eu queria muito ter mais tempo para fazer a mesma coisa com o jogo do masculino, porque foi muito legal de ver e gostei de muitas coisas que aconteceram, não gostei de outras, assim como no feminino também, mas aqui é isso, é um produto que eu quero concentrar ele bastante mesmo no feminino, ainda que dê pra gente citar que foi uma situação parecida e debates parecidos, assim, até para contextualizar, vamos focar aqui no feminino e dar sequência. E como eu falei, né, do outro lado tem um adversário. Cabe aqui todo o destaque também ao Jonas Urias, né, que é o técnico do Cruzeiro, que é um treinador incrível, assim, eu sou muito fã do trabalho dele, ele já fez um trabalho incrível na Sub-20, onde foi terceiro lugar, né, na Copa do Mundo Sub-20, e que as atletas gostavam bastante, né, quando ele saiu da seleção foi bem sentida, as atletas lamentaram muito essa demissão, e ele assumiu o Cruzeiro, e o Cruzeiro vem crescendo a cada ano, e a gente foi finalista contra eles, né, na Supercopa, nessa mesma competição ano passado, a gente venceu, mas sempre com muita dificuldade, e hoje não foi diferente, a gente viu ali muitas coisas interessantes do trabalho do Jonas, e que claramente dificultou o trabalho do Lucas Piscinato, que é o nosso treinador ali, né, então acho que são dois dos maiores treinadores que a gente tem no país hoje, e é óbvio que um jogo desse não vai ser fácil, e não foi, né, então bem massa mesmo, foi um jogo bem interessante. E é isso, vamos falar um pouco sobre ele agora. Eu vou abrir aqui, deixa eu arrumar aqui o foco. Vocês me dão uma licença aqui que eu vou colocar tanto para gravar. Para começar a falar desse jogo, vamos falar das escalações, né? As escalações das equipes. Primeiro de tudo do Corinthians, a gente veio a campo de novo com um 3-5-2, sendo que Lelê, né, titular do gol. Mais uma vez, como a gente falou já no primeiro episódio, que deve ser titular na maior parte dos jogos esse ano. 3 zagueiras, a Thaís Ferreira entrou no lugar da Thaís Regina, diferente do primeiro jogo. Marisa e Letícia Telles foi o trio de zaga. Ala direita, as duas alas foram trocadas, né? Então, na ala direita jogou a Paulinha, na ala esquerda jogou a Juliette. E no meio de campo, o meio de campo foi formado por Yaya, Duda Sampaio, Vicky Albuquerque, na frente Robledo e Andressa Alves. Então, mais uma vez aí, o Lucas apostando nesse 3-5-2, eu acho que um 3-5-2 que vira 3-4-3, mas eu acho que ele deve apostar bastante aí nessa formação pro futuro da equipe. E foi isso, né? Já o Cruzeiro, eu não vou entrar em detalhes ali, né, da escalação da equipe delas, mas uma equipe bem interessante aí, né, com alguns reforços bem bacanas aí, como por exemplo a Letícia, que veio do Palmeiras, né? A Isa Haas, que veio do Inter, a Isabela, que veio do próprio Corinthians, e começou com a Camila no gol. Camila, que era goleira do Santos até o meio do ano passado, né? Aí ela sofreu uma grave lesão no joelho e foi pro Cruzeiro, fez a recuperação lá, e agora ela tá de volta aí, começando como titular esse jogo. Então, mais ou menos esse foi o cenário inicial, né, das duas equipes. Assim, mal o jogo começou, a gente ainda estava tentando entender como que os times iam se portar. O Corinthians estava controlando bem a bola, não estava dando espaço para o time do Cruzeiro, estava sufocando bastante, assim. Então, parecia que a gente ia ter um domínio
do controle da bola ali. Parecia um início promissor, mas rapidamente o Cruzeiro teve as duas principais chances de gol. Duas jogadas, inclusive, com participação da Isabela, que eu particularmente sou fã, eu acho que ela joga muito. É uma jogadora muito forte, que defende muito bem. Quando consegue, quando ela avança, ela também desempenha bem. Foi esse caso, ela deu um passe pela direita ali e encontrou o atacante do Cruzeiro. E foi uma das chances, depois ela participou da outra jogada, enfim. E aí a gente deu um sustinho ali para ficar esperto. E aí logo em seguida a Camila foi expulsa. A bola sobra ali para Juliette, que cara a cara assim, a Camila sai do gol e enfim, acontece o lance lá que foi polêmico, foi pro VAR e tal, mas tinha até a chance da Juliette fazer o gol, mas pelo menos conseguiu essa expulsão aí da Camila, que pôs a mão na bola fora da área. E aí a partir disso o jogo muda completamente, né? Então, primeiro que o Cruzeiro ele tira uma das suas defensoras, né, a Camila Ambrosio, e coloca a Tati Amaro no gol. E a Tati Amaro fez uma partida incrível, assim, não só tecnicamente, de, por exemplo, defender muitas das bolas aéreas do Corinthians, de fazer defesas boas também em alguns cabeceios, mas também do mental dela. O que ela jogou bem mentalmente nesse jogo vale destaque. A Tati Amaro, que inclusive jogou no Corinthians em 2019, 2020, né? Então ela é até campeã da Libertadores pelo Corinthians. Enfim, com essa expulsão da Camila, as duas equipes mudam, né? Sua postura, o jogo se desenha de outra forma. É muito difícil você fazer uma análise dos times a partir disso, de pensar o que vai ser o futuro dessas equipes a partir de um jogo como esse. Mas tem bastante coisa pra gente ver nesse próprio jogo, assim. Que foi a partir do momento que o Cruzeiro teve uma jogadora expulsa, Cruzeiro que estava com bola jogando numa espécie de 3-4-3, muito até parecido com a equipe do Corinthians, um pouco espelhado ali, mas com três atletas mais de uma forma mais visível ali fazendo a presença na última linha do Cruzeiro e marcando no 4-4-2. O que acontece? E isso é uma das principais coisas que eu quero falar hoje aqui. Que, principalmente sem bola, né? O Cruzeiro ele ia ficar menos com a posse de bola, já que tem uma atleta a menos. O que o Jonas fez? Ele baixou as linhas de 4 e deixou uma atleta só pressionando um pouco ali, dando uma acompanhada na primeira fase de construção do Corinthians, principalmente ali quando as atletas da primeira linha, né, da primeira fase de construção, elas estão tocando a bola. Naquele começo de jogada, uma atleta só do Cruzeiro ficava ali acompanhando isso. Então, o que a gente pode falar disso? Não muda muito o quanto o Cruzeiro vai ter dificuldade de se defender. Ele vai ter uma atleta a menos pressionando a nossa saída de bola e só. Mas a partir do momento que a gente está em organização ofensiva, a gente pega a bola e o Cruzeiro se posta defensivamente de forma organizada atrás da linha da bola, dentro do seu próprio campo, vira isso, duas linhas de 4 muito fechadas, compactas, né? Elas não só estão próximas no comprimento do campo, mas também na largura eles compactam, né? Então esse 4-4-1 ele vira também um sistema que é muito difícil de você entrar, né? De você entrar pelo meio. Então, se você até olha, né, as duas linhas de 4 e uma jogadora na frente dessa linha de 4, onde tem mais espaço? Isso a gente pode olhar até no campinho aqui. Os espaços eles estão nas laterais, né? E o Cruzeiro, o Jonas, ele optou por isso. Vamos dar as laterais para o Corinthians jogar. Então, quando o Corinthians passa a circular a bola e fazer muitos cruzamentos, que é uma coisa que a gente viu muita gente comentando nas redes sociais, reclamando, cruzou muita bola, passou a fazer chuveirinho. Não é só que o Lucas e o Corinthians, suas atletas, quiseram fazer isso, mas é também, como eu falei, esse cabo de guerra. Isso é o que o Jonas estava também propondo, né? Porque o time que está se defendendo, ele também propõe para o time que está atacando. E o que o Jonas fez foi isso. Pode jogar pelos lados, pode cruzar a bola aqui. E acontece que principalmente no primeiro tempo, quando a gente cruzava bolas na área, o Cruzeiro sempre estava muito tranquilo, porque tinha atletas, tinha a área preenchida de defensoras, quase sempre ali na sua linha de 4, muito bem ali, sendo que a Isa Haas e a Isabela
São duas grandes cabeceadoras, têm muita força física, então elas levavam muita vantagem. E também destacando ali a presença da Tati Amaro, que ela segurou muitas bolas que foram cruzadas ali dentro principalmente que iam perto da pequena área. E a gente via até que ela passava uma tranquilidade no rosto, até o Lédio comentou isso durante a transmissão, mas eu também já estava observando. Ela agarrava a bola, principalmente no segundo tempo isso, ela passava uma sensação de tranquilidade, tipo, aqui é minha, nada vai passar, assim. Mas, pro Corinthians, era difícil arrumar alternativas, né? E aí a gente vai tentar perceber um pouco do porquê que era difícil achar essas alternativas e o que talvez poderia ser feito, assim, né? Eu não gosto muito desse lance de dizer o que deveria ser feito, mas a gente pode tentar, através do campo, enxergar o que o campo está nos dizendo, né? Enfim, bora pro jogo. Vamos começar nesse lance aqui, nos 17 minutos. O Corinthians está fazendo a sua saída de bola, né? Clássica aqui. E a Marisa centralizada, Thaís Ferreira pela direita e Letícia Telles pela esquerda. A Marisa, ela dá esse lançamento aqui, que ela é muito forte dando esse lançamento aqui, né? Então, a Marisa, ela faz esse levantamento aqui. Mas por que eu destaquei um pouco esse lance aqui? Porque se a gente olhar, ó, tá vendo aqui a atleta do Cruzeiro que eu falei, a única atleta que tá pressionando, que tá fazendo uma sombra aqui para dificultar, né? Mas também muito tranquilo. E aqui a gente pode ver também, as duas linhas de 4 do Cruzeiro. Aqui a outra linha de 4. Então aqui já dá pra gente ver um pouco do que vai ser a tônica desse jogo, sendo que bastante espaço aqui nas alas, né? Tanto de um lado quanto do outro. É isso aqui que o Cruzeiro vai dar pra gente durante o jogo, né? Então, a jogada se desenrolou, não aconteceu nada demais, mas dá pra entender um pouco de qual seria a tônica desse jogo aí. Bom, o que mais que eu destaquei aqui? Aos 38 a gente tem uma jogada interessante que eu acho que a gente pode pegar para observar. Aí, Corinthians com a posse de bola. A Yaya, ela tá com a bola aqui, né? A nossa saída de 3, que foi, né, característico durante o jogo todo. Robledo fazendo a ponta aqui. E aí vamos lá, Yaya carregando a bola, toca na Thaís Ferreira. Thaís Ferreira dá esse lançamento e a Andressa Alves cabeceia na trave, né? E aí vamos voltar aqui pra gente tentar perceber aqui alguma coisa. Esse jogo, essa jogada é legal porque a Thaís Ferreira, quando ela bate na bola, ainda tinha espaço ali para ela, podia dar o passe para Robledo, mas ela cruza. Aqui ainda a gente consegue tá perto de igualar, né? Aqui o Cruzeiro tem duas atacantes centralizadas e 2 defensoras do Cruzeiro. E enfim, não tinha uma desvantagem aqui. A Andressa conseguiu ganhar de cabeça e bola na trave. Então acho que o jogo ele vai se desenhar muito sobre essa busca de ou igualar numericamente a presença de jogadores do Corinthians dentro da área com a quantidade de jogadores do Cruzeiro, ou até de buscar uma superioridade, né? E então vamos buscar um pouquinho disso daí, né? Nos 43 minutos aqui, mais uma vez, né? Corinthians fazendo a saída de bola. Corinthians fazendo a saída de bola aqui com sua linha de 3. Marisa dá o passe na Letícia Telles. A bola volta. A Duda vem buscar. E ela abre lá na Robledo, na ponta direita. E aí, o Corinthians aqui em organização ofensiva, tentando achar o lance. Volta de novo na Marisa. Marisa na Duda. Enfim, o jogo vai ser muito isso aqui. O jogo inteiro vai ser sobre isso. E aí a Duda Sampaio levanta na área e tenta encontrar a Zanotti. Esse lance vale bastante a gente dar uma atenção, porque a Duda pega a bola, ela conduz para a esquerda e ela vai fazer o cruzamento para a área aqui, né? E aí, de novo, vamos lá ver. 1, 2, 3, 4, a linha de 4 montadinha aqui, fazendo bom controle de profundidade. Tanto as 2 defensoras aqui voltadas para o fundo do campo, então a proteção está muito bem feita. A outra linha de 4 do Cruzeiro aqui, a jogadora da frente pressionando a
a Duda Sampaio, né? Então a Duda Sampaio, ela vai levantar essa bola, mas se você perceber aqui, a Zanotti tá sozinha para disputar essa bola. Então é muito difícil que ela consiga ou cabecear, ou dominar, criar uma jogada a partir desse encaixe aqui, né? E aí mais uma vez a gente vê, olha todo o espaço que o Corinthians tem para circular essa bola, mas para onde? Para as laterais. Ó, não é aqui, não adianta ela achar essa bola aqui, não adianta ela achar essa bola aqui, não adianta achar essa bola aqui, porque isso aqui é um muro, a gente vai ficar batendo ali, vai ficar perdendo a bola e tomando contra-ataque. Então, por isso que o jogo se desenrola dessa forma, né? Se você parar para prestar atenção, olha o tamanho desse bloco aqui. É um bloco muito curto e muito estreito, né? Enfim, então ali, mais uma vez, uma ação que eu, na minha opinião, é equivocada, né? Joga pra Zanotti brigar, não acontece nada. E aí a bola volta, enfim, vai começar tudo de novo. E a gente construindo de novo com as nossas 3 zagueiras. Isso é uma coisa aqui que depois a gente vai discutir, né? Mas se é necessário de fato, né? Ou o porquê de tentar entender porque a gente manteve essas 3 zagueiras contra um atacante só pressionando aqui, né? Então a gente tinha muito espaço para fazer essa construção e eu acho que é muita gente para fazer essa construção. Mas é uma coisa que, né, claro, eu gostaria de ouvir o Lucas, né? Saber por que ele acredita que é importante essa superioridade de 3 jogadoras contra uma só nesse momento. Isso aconteceu durante boa parte da partida e eu acho que talvez essa seja uma das coisas que tiraram a possibilidade do Corinthians de criar mais vantagens. Mas ainda assim, a gente conseguiu criar vantagens e vamos achar isso aqui nos próximos lances, né? Que mais? 44 aqui, esse lance. Passe da Marisa, sacanagem, né? Não, vou até voltar aqui, porque... E a Marisa, ela acha esse passe de esquerda aqui no fundo, ó, pra Robledo, ali espetada na ponta, um passe muito bom. A Marisa é muito monstra fazendo isso. Então vale sempre destacar isso. Tem outros lances que isso acontece e sempre ajuda muito. Ó. Mais uma vez, espaço. Olha como a Robledo tem espaço aqui, né? Ó, a bola vai voltar. Thaís Regina domina. Olha esse espaço todo que a Robledo tem pela lateral. Mais uma vez, né? Isso é proposital. Tanto parte do Corinthians, que coloca essa atleta colada na linha lateral, como por parte do Jonas, do Cruzeiro, que deixa esse espaço porque ele quer que essas bolas sejam cruzadas mesmo. Ele entende que a forma mais segura dele controlar esse ataque do Corinthians é que seja através desses cruzamentos aí, o mais longe do gol possível, né? Então é isso, o jogo se desenrola bastante nessa toada aí. Esse lance aqui aos 48 minutos, eu acho interessante a gente observar que, como a gente tem 3 jogadoras, né, que estão fazendo a construção na primeira fase aqui atrás, elas nem aparecem no vídeo aqui, então a gente está atacando com 7 atletas de linha, né? E aí uma das coisas que eu acho que essas 3 atletas lá atrás fazem falta é alguém para preencher esse espaço aqui, ó. Então a gente não tem uma atleta que, tipo, alguém posicionado aqui, que por exemplo a Duda, ela poderia achar um passe aqui, no que até no masculino o pessoal tava chamando de zona garro, né? Essa zona aqui que ele domina e tem um bate muito forte. Que se tem um atleta aqui, tanto ia tirar alguém do Cruzeiro para vir marcar e abrir um espaço, ou até mesmo ia ter o espaço para esse bate aí. A gente tem atletas muito qualificadas aí no chute de longa distância. Então acho que poderia ser uma alternativa interessante aí para uma situação como essa, né? Em seguida, 1 minuto depois, nos 49, tem esse outro lance aqui que a Duda disputa. A Andresa tem briga ali, a bola sobra com a Robledo. E a Robledo, ela caminha e tenta fazer o cruzamento mais uma vez ali, basicamente só com a Zanotti dentro da área. A Vicky tá chegando, mas exatamente 1 minuto depois, olha o que tem aqui. A Duda, ela tá exatamente nessa zona que eu falei que 1 minuto atrás não tinha ninguém, né? Eu acho que esse passe aqui e encontrar a Duda, que é uma das principais arrematadoras aí, né? Que tem um chute à distância muito forte. Eu acho que isso aqui era um caminho bem interessante para essa jogada. Mas a Robledo tenta o cruzamento e erra. E aí, enfim, fim do primeiro tempo, né? O Corinthians, ele estava tentando entender essa nova dinâmica do jogo, como o Cruzeiro ia se comportar, tanto
para entender esse 4-4-1 aí que o Cruzeiro estava montando, quanto para pensar, né, na sua própria condição ali no jogo, onde ele podia encontrar vantagens, onde não poderia. E aí no intervalo sai a Robledo, né, que estava fazendo essa ala direita, né, ela começou no ataque, depois foi para a ala direita, entrou a Eudmila e saiu a Juliette na ala esquerda e entrou a Tamires, né. A Eudmila, né, fazendo sua estreia na temporada, eu acho que é uma atleta que vai ter muito espaço esse ano. Acho que quando o Corinthians perde a Adriana lá atrás por Orlando Pride, a Gabi Portillo ela já tinha uma relevância no time, mas foi meio que a gente já tinha a substituta da Adriana no próprio time, que era a Gabi Portillo, e a partir dali ela ganha muito protagonismo e ela vira um dos destaques do time e ela cresce muito, né? E eu acho que agora é uma situação parecida com a Gabi Portillo saindo. A Eudmila, ela tem tudo pra ser essa substituta natural já dentro do elenco da Gabi Portillo, assim. Então, eu confio muito nesse espaço que ela vai ganhar. Ela já conhece o esquema, já conhece o treinador, isso ajuda. Então, nem estava esperando aí uma reposição numa peça já considerada titular para o lugar da Gabi Portillo. Mas, por exemplo, não é algo que exista no elenco para saídas da Jennifer e da Milene, né? Então, esse jogo mostrou um pouco disso, da falta que talvez a gente sinta se a gente não conseguisse substitutas para essas jogadoras que tinham mais presença diária, né? A Andressa Alves chegou vestindo até a camisa 9, mas ela se comporta muito mais como uma camisa 10 do que de fato uma camisa 9, né? Ela é mais uma meia atacante que participa da construção e que entra na área, ela também tem essa presença, vai fazer muitos gols, mas ela é muito mais uma meia atacante, uma segunda atacante do que de fato uma camisa 9, né? Então acho que isso é uma coisa interessante, mas falando no lado positivo essa crença que eu tenho na Eudmila ocupar esse espaço aí deixado pela Gabi Portillo, e ela entrou nesse segundo tempo e acho que teve um bom desempenho. A gente vai passar um pouquinho por aqui agora para entender um pouco de tudo isso que eu falei sobre o ataque do Corinthians aí para essa temporada, né? Então, bora lá. Aos 5 minutos a gente tem uma jogada bem legal aqui, né? Que é a bola vai ser recuada pela Marisa para Lelê, e o Cruzeiro, né? O Cruzeiro ele não teve medo, né? Ele continuou subindo a marcação todas as vezes que podia. O Cruzeiro subia bastante a pressionar lá em cima para não deixar o Corinthians confortável no jogo. Mas o Corinthians é muito bom em sair dessa pressão, né? Então a Lelê dá o passe na Duda, que já inverte para Thaís Ferreira. Thaís Ferreira que vem se mostrando uma jogadora muito boa aí com os pés. Já acha a Duda Sampaio, já encontra a Eude, e aí a Zanotti cruza para a área ali, num lance até que eu acho que poderia ser um pouco diferente. Mas ó, repara, Eudmila recebe, aí a Zanotti tenta inverter essa bola, e repare aqui, ó, 1, 2, 3, 4, né, do Cruzeiro, e a gente 1, 2, 3, 4 também. Então a gente ali, a Zanotti tenta encontrar e inverter essa bola e expor ainda mais essa igualdade numérica, que é algo que o Corinthians tenta buscar o tempo todo aqui, né, que ele não esteja em inferioridade. Então poderia ser um lance bem interessante aqui, mas que a invertida de bola não sai como a Zanotti esperava e a jogada não se desenrola. Outro momento interessante do jogo é que aos 9 minutos a Letícia Telles encontra a Marisa, e é o que eu tô falando, como essas 3 atletas estão com muito espaço aqui, elas têm uma superioridade numérica muito grande frente à única marcadora do Cruzeiro aqui, é muito importante que uma das defensoras, no caso a Marisa, que é a que tem mais qualidade, que já conhece mais o time, faça esse tipo de movimento aqui, ó. Ela ameaça o passe, conduz e dá esse lançamento para a Tamires lá na ponta esquerda, né? E vou até voltar aqui, ó, assim que a Marisa achar essa bola, que mais uma vez ela é monstro em fazer isso. Mais uma vez, ó, o time do Cruzeiro todo correndo para trás, que é tudo que a gente quer, e o Corinthians com 1, 2, 3, 4 atletas, mais a Andressa Alves vindo aqui do fundo, né? Então já tá 4 contra 4, pode se tornar até um 5 contra 4 aqui se a jogada se desenrola bem, né? Então olha o que esse movimento ali atrás da Marisa
olha tudo que ele causa, né? Mais uma vez a gente vendo aí, ó. Ela só finge o bate, conduz um pouco e lança. Pronto. Quebrou as duas primeiras linhas de marcação do Cruzeiro e deixou... criou essa situação de vantagem, né? Não deu nada a jogada. Não deu. Mas é isso que o jogo de estratégia busca, né? Achar esses momentos que você encontra desvantagem do adversário ali, ou que ele tá correndo de costas, ou que tá de igual para igual, ou até com um jogador a menos aí nessa linha, né? Então essa jogada foi bem legal. Que aos 26 minutos é uma jogada bem interessante. Tanto porque a Duda, ela baixa para ajudar, né, a desafogar essa construção, a trazer qualidade aqui. E você vê, né, que o Cruzeiro tá vindo, tá mordendo, ó. Tipo, ele vai tentar não deixar o Corinthians construir confortavelmente aqui, né? Então, a Thaís Ferreira encontra a Duda Sampaio, que tem muita qualidade. A Duda Sampaio, ela já vê do outro lado livre, né? Então, o Cruzeiro tentando pressionar aqui, ó. Aqui tá muito difícil de sair jogando. Então, a Duda, com a qualidade que ela tem, ela mete um 3 dedos e acha a Tamires livre do outro lado. Olha quantas jogadoras do Cruzeiro já ficaram para trás. 1, 2, 3, 4 praticamente, né? Aqui ela tá chegando. Mas, olha aí. Mais uma vez o Corinthians vindo, ó. Se esse passe da Zanotti sair um pouquinho melhor aqui para Tamires, mais uma vez, ó. 1, 2, 3, 4 atletas contra 1, 2, 3 atletas do Cruzeiro, né? Então aqui a gente encontrou a vantagem, ó. Na área, 1, 2, 3, 4 contra 1, 2, 3 atletas aqui do Cruzeiro e 1, 2, 3, 4 do Corinthians. E é por isso que a Letícia Monteiro apareceu livre aqui, né? E conseguiu fazer esse cabeceio, que foi uma boa chance de gol. Então esse é um exemplo claro do que o Lucas estava buscando em suas ações ofensivas, né? Fazer essa construção rápida, era o ideal, que o Corinthians acelerasse rápido essa construção, especialmente quando o Cruzeiro tentasse pressionar, já encontrasse a mulher livre, né, do jogo, para achar essa vantagem numérica lá na frente. Então esse lance é bem interessante para a gente tentar entender como se desenrolou esse jogo. Bom, a partir daí a gente teve a saída da Yaya para a entrada da Johnson. Acho que poderia aí nesse momento ter saído talvez uma das defensoras, porque na minha visão construir com 3 atletas atrás, como a gente viu em vários lances, contra só um atleta do Cruzeiro fazendo uma sombra ali, tentando atrapalhar, eu acho que é um pouco conservador demais, mas que faz parte também, é a escolha. Você ganha mais segurança ali atrás, perde um pouquinho na frente. Funcionou da mesma forma, mas acho que vale uma atenção para isso aí, pra gente ver se no futuro terão alternativas a isso, né? Enfim, aqui aos 29 minutos, logo que a Johnson entrou, a gente teve um lance bem interessante, né? Que é o Corinthians fazendo essa construção, mais uma vez aqui, nessa linha de 3 defensoras, e o Cruzeiro resolve morder. Então, ó, igualou aqui, ó. Basicamente 1 para 1 aqui, tentou pressionar bastante aqui a nossa saída de bola, mas a Duda, ó, ela percebeu a jogadora vindo morder ali nas costas dela, ó. Vamos voltar aqui e ver de novo, ó. Provavelmente a Duda já tá mapeando esse espaço aqui. Então, ó, ela viu que a defensora tá vindo, bateu o olho e já lança lá na frente pra Eudmila com a sua velocidade, ó. Coisa linda. Vamos lá ver de novo. 1 contra 1, 1 contra 1. 1 contra 1 aqui, 1 contra 1 aqui. Novamente, né? Empate aí na quantidade de jogadores do Corinthians e do Cruzeiro dentro da área. Então, mais uma vez, a gente encontrou uma situação interessante de ataque. Eudmila tenta fazer a jogada, fazer o bate. Isarraz tira de cabeça. Mais um lance interessante aí, né? De como essa construção, quando ela é rápida, quando a Duda Sampaio ela não demora para dar esse passe de primeira, ela já acha esse passe nas costas. A Eudmila tem uma grande oportunidade ali de fazer essa construção, né? Então, um lance bem legal aí pra gente ver. Esse lance é legal também aqui. Ó, mais uma vez, Duda participando da construção. Abna Marisa. Thaís Ferreira, desculpa. Thaís Ferreira. Já abre, né? Eudmila tenta o cruzamento. Agora já olha isso aqui.
como é que entra nisso daqui, ó. A gente tá tentando vir pelo meio e fazer o bate, mas olha esse miolo aqui. São quantos os atletas do Cruzeiro? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. As 9 atletas, todas as jogadoras de linha do Cruzeiro estão fechando o meio aqui, né? Então, tenta o bate, não dá, a bola volta lá do outro lado. Tenta de novo na Letícia, ó, de novo, ó. Olha isso aqui, olha isso aqui, olha isso aqui. Difícil, não vai ser por aqui que a jogada vai se desenrolar. Onde tem espaço? Thaís Ferreira pelo lado, né? Enfim. Duda tenta o bate, vai pra fora. 32 minutos. Mais uma vez aí a Duda com a bola. Ela tenta, abre na Thaís Ferreira. Thaís Ferreira encontra de novo o Edmila em vantagem. O Cruzeiro quer que isso aqui aconteça. Isso aqui pro Cruzeiro é isso que ele quer. Esse espaço mesmo que vai dar pro Corinthians jogar. O Cruzeiro não vai conseguir ocupar todos os espaços do campo. Por isso ele escolhe qual espaço ele vai deixar pro Corinthians. A lateral é esse espaço. Então é isso. Ó, aqui a gente já tá se encaminhando mais para os últimos minutos do jogo, ó. Olha como o Corinthians tem mais espaço, o Cruzeiro já tá um pouco mais cansado, né? Tamires com a bola, volta. Olha aqui como as 3 zagueiras do Corinthians, onde já estão posicionadas, né? Bem à frente. Mas, por exemplo, ó, dava pra fazer só com essas duas, né? Letícia Telles eu acho que tá sobrando aqui. Enfim, mas a gente volta a fazer essa saída de 3. E abre bola na Eudmila. E ela vai muito pra essa jogada, né, característica dela ali, que eu acho que é um dos fortes dela. Mais uma vez, Cruzeiro muito bem fechado, né? A gente tenta achar alguma coisa aí. E até o lance do pênalti esse. Então, nesse rebuliço aí, acabou a bola sobrando ali. A Letícia Monteiro sofreu o pênalti aí, mas, enfim. Deu pra gente entender aí bastante do porquê dessa dificuldade, né? Tanto por parte a dificuldade que o Cruzeiro coloca, como aonde o Corinthians diminui a chance de encontrar vantagens, porque tá fazendo essa construção ali com 3 atletas atrás. Que mais? Aí é o pênalti, né? Gol da Vicky. A gente não precisa passar por aí, porque a gente já viu bastante. E aos 41 e 30 acho que tem um lance legal aqui que eu quero mostrar. Letícia Monteiro acha a Eudmila e a Johnson já dispara pela direita, né? Olha isso aqui mais uma vez, ó. Olha essa vantagem aqui. Tudo isso porque a bola saiu rápido lá da esquerda, passou pelo pé da Letícia, já inverteu para o outro lado, a Eudmila conduziu um pouco, não demorou e já encontrou a Johnson nessa vantagem aqui, né? Então olha o espaço que a Johnson teve para fazer esse ataque. Isso aqui foi um ataque maravilhoso. Ela faz a jogada, encontra a Zanotti, defesaça da Tati Amaro aí. Então, jogada bem legal, né? De como esse ataque, quando ele é rápido, quando ele é objetivo, a gente consegue furar esse ferrolho aí, mesmo quando, enfim, quando ele parece bem armado o jogo todo, ainda assim dá pra encontrar brechas, né? E aí logo depois o outro pênalti lá, que a Duda Sampaio bate na trave. Enfim, acho que é isso. Eu acho que é por aqui que eu queria passar mostrar alguns lances para vocês, para tentar explicar um pouco, né, do porquê foi tão difícil atacar esse Cruzeiro e onde talvez a gente pudesse ter facilitado um pouco ali de alguma forma para encontrar mais vezes essa vantagem que a gente encontrou, mas que ainda assim demorou bastante, né, para sair esse gol, e que talvez ali os corintianos e corintianas tenham ficado um pouco aflitos ali, né, com a partida, querendo que isso acontecesse mais rápido, né. Então acho que foi um jogo muito interessante por causa de tudo isso que aconteceu. Acho que mais uma vez reforçar, né, a importância da gente olhar também para o adversário, pensar que também tem um outro time ali brigando pelo seu objetivo e tentando impor suas barreiras, e que esse 4-4-1 que o Jonas montou
foi muito difícil da gente superar, assim, todas as vezes que ele esse bloco baixava, o Corinthians conseguia empurrar para trás, mas não acelerava tanto, e o time do Cruzeiro fazia suas duas linhas de 4 bem compactas ali atrás, a gente não conseguia furar esse bloqueio, né? E aí a gente tentava criar alguma solução para isso, mas era muito difícil. Já quando a gente conseguia vantagem era quando ou o Cruzeiro tentava pressionar a nossa saída de bola, ou quando a gente acelerava um pouco essa construção ali, principalmente de primeira fase, com as zagueiras, encontrando... Acho que quem conseguiu fazer desafogar isso mesmo foi quando a Duda Sampaio baixava próximo à linha ali da defesa e construía de trás, e ela dava um dinamismo maior, né? Então, que conclusões que eu acho que a gente consegue já ir pensando ali com essa partida, assim. Aí já é um pouco da minha opinião. Eu acho que talvez a gente não precisava jogar tanto tempo, né, como foi esse jogo, com 3 zagueiras, com uma a mais, mas não tanto por contar com 3 defensoras, mas por quando a gente está com a posse da bola, essas 3 zagueiras, por mais que elas tenham uma boa capacidade de passe, eu acho que, por exemplo, isso podia ter acontecido mais vezes, da Duda baixar, ou mesmo a Yaya, quando a Yaya estava jogando, e montar essa saída de 3 junto com as defensoras, e assim a gente ter mais um atleta lá na frente, né? Então, podia uma dessas 2 atletas baixar na linha defensiva, ajuda a construir. Assim que a gente superou a primeira fase de construção, assim que a gente entrou em segunda fase, essa atleta sobe, fica 2 atletas só fazendo ali o que a gente chama de atacar marcando, né? Ficar de olho ali, outras atletas vão participar, né, dessa atenção ali, principalmente porque vai ter um pouco mais de fragilidade com 2 defensoras só, mas de aproveitar e tentar encontrar um pouco mais de vantagens lá na frente, na segunda fase de construção, especialmente na terceira fase ali na zona de finalização. E ter mais gente na área, enfim, que acabou acontecendo quando a Johnson entrou e a gente passou a ter mais gente ali, tanto brigando, quanto segurando zagueira, quanto mais gente para tentar brigar por um cabeceio ali dentro, como por exemplo quando a Letícia Monteiro entrou e teve a sua chance de cabeça, ou quando sofreu o pênalti, enfim. Eu acho que o Lucas soube aproveitar isso, ele encontrou isso, mas eu acho que foi um pouco conservador e um pouco lento durante a trajetória da partida. Mas, e se ele faz essa mudança antes, e num contra-ataque desses, o Cruzeiro acha o gol, e depois aí sim ele baixa totalmente esse bloco e monta esse ferrolho que a gente não conseguia passar, talvez ali se ficasse 150 minutos ali, 180 minutos jogando, talvez a gente não conseguisse passar desse ferrolho, sabe? Então, por isso que é sempre muito delicado você falar o que deveria ser feito, o que não deveria ser feito. Com certeza a comissão está observando esse jogo e pensando que poderia ter sido diferente. Então, vocês dificilmente vão me ver aqui fazendo críticas a alguém ou falar como deveria ter feito, se é o que é o certo, o que é o errado, porque é entender contexto e é entender escolhas. Cada escolha que a gente faz, a gente renuncia a outra coisa, assim. Então, o Lucas, ele se preocupou em manter a segurança defensiva. O Cruzeiro não incomodou o segundo tempo inteiro. E dessa forma, ele encontrou um pouco menos de vantagens. Mas ele encontrou as vantagens. Então, talvez ele só tenha muita ciência que ele ia encontrar essa vantagem, que não precisaria ter pressa, que esse gol ia sair, sabe? Eu acho que é uma confiança muito também nessa capacidade do time de água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, sabe? Eu acho que é um pouco essa a visão ali que o Lucas teve durante essa partida, e funcionou. A gente não pode falar que não funcionou. A gente encontrou situações de vantagem várias vezes, a gente sofreu 2 pênaltis, teve bola na trave também no primeiro tempo, teve cabeceira da Letícia Monteiro defendida pela Tati Amaro, enfim, e a gente não foi ameaçado. Então, eu acho que fica uma expectativa quando o Cruzeiro tem um atleta a menos de que talvez a gente empurre mais, que a gente ataque mais, mas a realidade é que o jogo é esse, assim, né? E outra, o Cruzeiro não baixou e ficou lá atrás. O Cruzeiro em vários momentos subiu, pressionou, tentou contra-atacar, então a gente não podia desligar, né? A gente não podia achar que porque tava com uma a mais ia ser isso o jogo. Então acho que, assim, muitos podem chamar de conservadorismo ali, até de que teve medo do jogo, mas talvez isso seja só o respeito que o Cruzeiro tenha que mereça mesmo, né? Que tem construído aí nessa trajetória.
E é por isso que é um dos times que vai brigar aí durante o ano todo também pelos títulos, e eu acho que é isso também. Então são muitas visões possíveis aí do que dá pra gente tirar desse jogo, mas o fato é que no seu ritmo, no seu tempo, o Corinthians fez suas alterações, buscou suas vantagens, as encontrou e poderia ter saído daí com 2-0, assim, né? Então, se o pênalti da Duda não bate na trave, enfim, além de outras jogadas, a gente teve muito mais perto o tempo todo de fazer o segundo gol ou de fazer o primeiro muito antes do que o Cruzeiro ter alguma chance contra a gente, né? Então, acho que é um pouco por aí. Eu queria muito falar um pouco do que eu queria ter assistido o jogo do São Paulo, que eu só consegui ver algumas partes, né, por outras demandas, e falar um pouco do que pode vir a ser esse confronto. Mas é isso, entra nessa lógica aí de que eu não quero ficar discutindo jogo a jogo, entra nessa coisa muito de tentar prever uma coisa que é difícil. Isso acho que quem tá fazendo são os analistas ali do Corinthians. Eu acho que vamos então esperar vir essa final, espero que com título, e depois a gente comenta um apanhado geral dessa competição. Eu acho que o próximo episódio a gente pode bem fazer um balanço, né, desses 3 jogos. A gente provavelmente vai ter visto um time misto na primeira rodada, um time misto na segunda, e talvez no terceiro jogo a final seja um encontro do que o Lucas acredita que seja o melhor que esse elenco pode oferecer, a não ser que tenha alguma lesão, algum desgaste, né? Mas, por exemplo, o Tamires, que começou no banco, deve começar jogando. A Leticinha, que acredito que teve um desempenho bom na primeira partida, deve voltar ao time titular. A Thaís Regina, a gente vai entender se ela volta ao time ou se a Thaís Ferreira permanece. Eu, particularmente, gostei muito do desempenho das duas. Então, não sei qual que deve ser privilegiado nesse momento. A Marisa jogou pra caramba nos 2 jogos, aí titular absoluta. Do outro lado, a Letícia Telles, que tomou amarelo, inclusive no mesmo minuto nas 2 partidas, né? Acho que foi com 21 minutos, ela tomou amarelo tanto no primeiro jogo quanto no segundo. Eu gosto ali da opção que ela dá, ela joga bastante com os 2 pés. E isso para a zagueira que joga pela esquerda é bem importante ter esse passe aberto também. Isso aconteceu em alguns momentos. Mas nessa capacidade que ela tem, né, de bater de esquerda e fazer o arco por fora, tirar da marcação e encontrar nosso atacante em vantagem. Que mais? Ali no meio a gente vai entender, né? Yaya, Duda, Zanotti, Andressa Alves. Tem muita. Até a Dayana, que jogou o primeiro jogo, tem muita gente boa para compor esse meio campo. E vai ser interessante ver essa disputa aí ao longo do ano. O que mais? Na frente, né? Isso, Ariel Godoy não jogou esse segundo jogo. Andressa Alves aí titular, acho que vai ser bastante titular mesmo, deve jogar. Robledo tendo espaço. A Eudmila agora que voltou nesse jogo, eu acho que ela vai jogar bastante esse ano. Então talvez seja a chance dela aí no próximo jogo já de começar de titular. Enfim, acho que é um pouco essa aí a cena que vai vir aí pela frente, e vamos torcer para que seja o melhor resultado possível, que a gente faça uma grande partida, que aquilo que o time está treinando consiga ser colocado em campo, né? E lembrando, claro, mais uma vez olhar para o adversário, né? O time do São Paulo aí comandado pelo Thiago Viana se fortaleceu esse ano, a Crivellari ali no ataque, o meio-campo é muito bom, com vários atletas ali que me agradam muito, como a Robinha, como a Aline Milene. O São Paulo tem um time muito bom e que eu acho que vai dificultar bastante pra gente também. O Thiago Viana é um dos melhores treinadores aí do país também. Aí eu acho que essa trinca Lucas, Jonas e Thiago Viana aí, junto com a Camila Orlando do Palmeiras, são treinadores aí que eu acho que tem um trabalho bem destacado aí até aqui. Então vai ser um jogo muito bom aí, reedição da final do Brasileirão, né? E vamos nessa. Vamos esperar esse jogo. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Acho que ele foi bastante tático. Quem tá só escutando talvez sofra um pouco para enxergar algumas coisas que a gente quis mostrar. Mas eu acho que esse jogo pediu um pouco dessa análise mais aprofundada do campo aí. E espero ter conseguido tanto enxergar, né, como também transmitir isso de forma didática para entender um pouco das escolhas, das dificuldades que esse jogo impôs aí pra gente. Então é isso. Espero encontrá-los em breve aí. Espero, né, ainda é um projeto em andamento que eu ainda estou vendo se ele é viável de ser mantido. Tenho
se tudo der certo, a gente vai ter um terceiro episódio aí, fazendo um balanço da competição e comemorando o primeiro título do Corinthians no ano, que é sempre importante aí para trazer um pouco de tranquilidade e ganhar confiança para os campeonatos que virão aí, né? E vão ser disputados durante o ano todo, inclusive com a adição da Copa do Brasil aí, nova competição esse ano, e que vai ser bem interessante também de ver. Então é isso. Muito obrigado por você que chegou até aqui. Espero que tenha sido uma experiência interessante. Para mim foi, espero que para você também tenha sido. Estou aprendendo muito fazendo isso e a gente se vê no próximo episódio aí. Até mais, muito obrigado. Tchau, tchau.